A paz de Deus a todas as nações do mundo. Como Pedro já tinha anunciado na comunidade, que faria esse vídeo falando sobre quando Abraão vivia no sul da Turquia, na cidade de Harã, que faz fronteira com a Síria. Lembrando que esse terremoto do dia 6 de fevereiro de 2023 que Deus fez na Turquia, 6 de fevereiro de 2023, foi no sul da Turquia e também no norte da Síria, onde morreu 50 mil pessoas. Como Pedro, já falei nos vídeos anteriores, que a Turquia foi onde Deus criou Adão e Eva, onde o Jardim do Éden estava ali. Também Abraão viveu no sul da Turquia, na cidade de Harã. E também Deus fez a Arca de Noé parar aí na Turquia, no Monte de Ararat. E também estão as 7 ruínas das 7 igrejas do Apocalipse aí na Turquia. Vamos ler a passagem bíblica onde aqueles sacerdotes corruptos de Jerusalém estavam testando Jesus. Indo contra Jesus, na verdade. Tanto que foi os sacerdotes corruptos de Jerusalém que entregaram Jesus aos romanos para Jesus ser crucificado. Na sexta-feira, mas Deus o ressuscitou em Jerusalém no terceiro dia, no domingo. Então vamos ler João, capítulo 8, versículos de 51 a 59. Disse Jesus: em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram os judeus: agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas, e tu dizeis que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu e também os profetas, quem pensas que és? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Certamente vós não o conheceis, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, eu, Jesus, já existia. Eu sou. Então pegaram em pedras para atirar em Jesus, mas Jesus escondeu-se e retirou-se do templo. Esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora, Pedro, gravei hoje de manhã cedo. Ali está aparecendo também os silos de arroz, onde o arroz que Deus faz nascer aqui no bairro Vila Nova, aqui na cidade de Joinville, nesse país do Brasil. Como também vocês estão vendo esse vídeo aqui, hoje Pedro, fiz questão de fazer um risoto com esse arroz que o próprio Deus faz nascer nesse bairro Vila Nova. Como Pedro, já tinha citado ontem, no vídeo de ontem, em Gênesis 8, versículo 22, depois do dilúvio, depois que a arca parou aí, na Turquia, nos montes de Ararat, Deus falou: enquanto durar o céu e a terra, sementeira e ceifa, frio e calor, inverno e verão, dia e noite não cessarão. E agora, vejam um pouco, que Pedro, gravei agora há pouco, sobre essa cidade de Harã, onde Abraão existiu, onde Abraão viveu com Sara. Aonde Abraão viveu com Sara, aí no sul da Turquia, que faz fronteira com a Síria,
na cidade de Harã. Vejam essa explicação e conheçam um pouco da cidade de Harã, que eu, Pedro, vi no Google, e depois eu, Pedro, aparecerei mais um pouco para falar a última palavra desse dia 30 de julho de 2023. Então, Harã é uma cidade no sul da Turquia que faz fronteira com a Síria, onde também Deus fez o grande terremoto do dia 6 de fevereiro de 2023, ali nesse sul da Turquia e também norte da Síria. Vamos conhecer um pouco de Harã, onde Abraão viveu. Harã, ruínas da cidade onde viveu Abraão na Turquia. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. Abraão partiu como o Senhor lhe dissera, levando consigo Lote. Quando saiu de Harã, Abraão tinha 75 anos. O que me levou até esta cidade foi mesmo o fato de ter sido aqui que começaram as 3 grandes religiões monoteístas que têm origem no mesmo profeta Abraão: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Harã é um local que facilmente passa despercebido à maioria dos viajantes que se deslocam à Turquia. Eu próprio só dei para sua existência poucos dias antes de partir para aquela região e depois de longa pesquisa. Chamou-me a atenção um texto que dizia que este era um dos locais mais antigos habitados pelo homem. As primeiras referências a Harã vêm no próprio livro do Gênesis, na Bíblia, poucos capítulos depois da criação do mundo, e a própria arqueologia confirma a antiguidade da cidade. Foram encontrados registros que confirmam a sua existência em 2300 antes de Cristo. Hoje, Harã, ali na Turquia, é uma cidade pequena que rodeia um enorme espaço de ruínas daquela que foi, outrora, uma das grandes cidades do Crescente Fértil, e em seu redor voltam agora a crescer campos de cultivo de arroz e algodão, graças às barragens que estão a ser construídas pela Turquia ao longo dos rios Eufrates e Tigre, que nascem aí no país da Turquia. Entrada nas ruínas das cidades de Harã, na Turquia. Harã, que fica no sul da Turquia, onde viveu Abraão com Sara, fica no sul da Turquia, faz fronteira entre a Turquia e a Síria, onde teve o grande terremoto que Deus fez, dia 6 de fevereiro de 2023, na Turquia, onde morreu mais ou menos 50 mil pessoas. Painel na zona de escavação das ruínas da cidade de Harã, na Turquia. Restos da grande mesquita de Harã, que de grande não tem nada. Painel informativo nas ruínas da grande mesquita de Harã.
Ruínas de Aran, Turquia. Visitar Aran. O minibus que vem de Urfa para o mesmo em frente à entrada das ruínas. Assim que se sai da carrinha, somos logo cercados de alguns jovens que se oferecem para fazer de guias por 5 ou 10 YTL. Parece que até já sabem o que diz o Lonely Planet para justificar a contratação de um desses guias. As crianças da cidade vão perseguir-te e não consegues fazer uma visita descansada. Isto é o que dizem os guias, tanto os de papel como os locais, mas depois, na verdade, as crianças não incomodam nada. Quem visita Aran é suposto pagar um bilhete até a um guichê para o efeito, mas no parque onde param os autocarros dos turistas. Por isso, se evitar passar lá perto, pode andar livremente sem pagar nada, já que o espaço não se encontra vedado. Só algumas zonas de escavação têm rede em redor para evitar que sejam danificadas e aí não pode mesmo entrar, exceto pelos buracos, mas mesmo assim vai estar a estragar o patrimônio que é de todos. As ruínas concentram-se em 2 locais, o castelo localizado no extremo este da cidade e a cidade com as muralhas, algumas portas ainda visíveis e impressionante mesquita e o minarete, um dos mais antigos da Anatólia que ainda se mantém de pé. Casas colmeia. Essas casas típicas conhecidas como casas colmeia encontram-se em algumas aldeias do sul da Turquia e do norte da Síria, onde Deus fez o grande terremoto na Turquia dia 6 de fevereiro de 2023. Aqui existem algumas que se podem visitar por dentro e funcionam mesmo como hotéis e bares, embora decoração tenha pouco a ver com o tradicional. Camelo junto às casas colmeia. Quando visitei, estavam a fazer filmagens com um cantor que se vê nas fotos. Na verdade, grande parte das turistas que aqui vêm falam para ver as casas e não as ruínas. Essas casas preparadas para turismo são de visita gratuita. Interior de uma casa colmeia no sul da Turquia. Aran fica a cerca de 50 quilômetros a sul de Şanlıurfa, ou simplesmente Urfa, junto à fronteira com a Síria. Há minibus a partir regularmente da Otogar Central por 4 YTL. Partem do piso inferior desta e há um local específico para eles, com um letreiro. A autogar da Urfa é a nova e muito bem organizada. Esses minibus fazem algumas paragens a recolher passageiros pelo centro da cidade, mas se não estiver com alguém que conheça o seu percurso, o melhor é ir mesmo à autogar. Para o regresso, volte a apanhar o minibus pelo mesmo preço no mesmo local onde o deixaram. Şanlıurfa é uma das grandes cidades do sul da Turquia e muito bem servida de transportes públicos com o resto do país. Tome atenção que a autogar nova pode ainda não estar marcada nos mapas de alguns dos guias de viagem e fica um pouco afastada do centro. Autocarros urbanos para o centro partem da estrada do exterior, são de cor azul e custam 1 YTL por trajeto.
Isso foi um pouco da cidade de Harã, onde Abraão viveu. A cidade de Harã, no sul da Turquia, que faz fronteira com o norte da Síria, onde Deus fez o grande terremoto. Em Mateus capítulo 3, versículos de 9 a 10 diz: E não penseis que basta dizer temos por pai a Abraão. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode criar filhos para Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada e lançada no fogo.